A gente sabe que a pandemia da Covid, trouxe um certo alerta à população mundial. Principalmente agora que acabou, vamos falar assim, entre aspas, não temos mais o quadro de pandemia ativa, mas algumas doenças realmente perigosas podem voltar após a pandemia. Vamos falar sobre elas. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês, deixa aquele like serotonínico, compartilha nosso vídeo aí. Vai lá no botãozinho de inscrever, vê se você ainda continua inscrito. Às vezes o YouTube dá essa capengada aí. E lógico, comenta aí. O que você acha? Esse espaço de vocês, extremamente importante. Uma matéria da Stars Insider. Eu gosto desse Stars Insider, bota bastante coisa interessante. Doenças perigosas podem estar voltando após a pandemia. Vamos ver quais são elas e eu vou discutir com vocês o que é isso aqui. Ó. Surtos de novas doenças como a Mpox, anteriormente conhecido como varíola do macaco, a monkeypox, ressurgiram, assim como a própria poliomielite e o sarampo, em alguns lugares onde a gente pensava que realmente já estava ultrapassado. Pra falar a verdade, varíola é uma coisa que já foi há muito tempo, já foi extinta da humanidade, e agora voltar é meio foda, né? Vamos ver o que fala aqui. Embora alguns desses surtos tenham durado pouco, sim, a gente vê que o surto da varíola do macaco durou muito pouco, os especialistas acreditam que muitas das enfermidades que vimos ressurgir em 2022 poderão ocorrer ainda em 2023. Como a poliomielite, a primeira doença grave que voltou em 2022 foi a poliomielite, gente. A poliomielite é uma infecção grave que se espalha quando a pessoa entra em contato com fezes contaminadas de outras pessoas infectadas e que pode ser transmitida em alimentos contaminados, assim também como águas contaminadas. Isso aí é muito complicado. Essas pessoas que são infectadas correm o risco de desenvolver paralisia, exatamente. Ela afeta o sistema neurológico. Na verdade, a doença costumava incapacitar centenas de milhares de crianças por ano no início do século XX, desde o lançamento global de uma vacina contra a poliomielite. Então, desde isso, o vírus tem circulado apenas no Paquistão e Afeganistão. Entretanto, tudo mudou em 2022, quando a poliomielite apareceu no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Que tristeza! A gente pode colocar isso também como um fator de resistência vacinal, tá? De acordo com Oliver Hasenbauer, oficial de comunicações e iniciativa global de erradicação da poliomielite na Organização Mundial de Saúde, a maneira mais eficaz de acabar com a polio é por meio da vacinação. Isso é óbvio, isso é claro, isso é tão nítido quanto a água. Outra é a escarlatina, que coisa horrível. Ela é causada pelo Streptococcus A e afeta principalmente as doenças das crianças pequenas, tá? Ela causa sintomas semelhantes da gripe, pode causar uma febre muito alta, onde ela apresenta os gânglios e a garganta inflamada, muito inchadas. O diagnóstico diferencial dela é a língua bastante esbranquiçada, tá? Que na verdade é que os médicos utilizam para justamente diferenciar a gripe, uma faringite, da escarlatina. Apesar de ter o rosto todo vermelho, aquelas pigmentações no rosto, por isso que ela é chamada de escarlatina. Ela voltou em 2022 e atingiu pelo menos 25 crianças no Reino Unido. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, o número de infecções do Streptococcus A também aumentou nos Estados Unidos, embora nenhum óbito foi registrado por lá. A vantagem é que a escarlatina é uma doença bacteriana que pode ser tratada com antibióticos, vários tipos de antibióticos diferentes, mas é bom evitar, né, esse tipo de coisa que aconteça. Por isso que é importante lavar as mãos com água e sabão antes de alimentar, tá? E antes de qualquer tipo de procedimento alimentar. Sarampo já teve um período aqui no Brasil de sarampo. Isso não foi muito longe, não, foi recente, em 2019, se eu não me engano, 2017 e para 2018 e alguns casos também 2019. É o vírus mais contagioso que pode atingir as crianças, tá? Ela aumentou nos Estados Unidos, lá em Ohio, 82 casos de sarampo foram registrados em 2022. Embora nenhuma das infecções tenham sido fatais, quase a metade dos pacientes infectados foram hospitalizados. E também em Minnesota, nos Estados Unidos, foram detectadas 22 infecções por sarampo após 3 anos sem ter casos. E adivinha quem foram afetadas? Crianças que não foram vacinadas. Pontos, cara. A gente bate na tecla, não é à toa não. Vacina salva, vacinas salvam vidas. Na questão de controle mundial, populacional, isso aí é balela, esquece isso.
Quem fala isso não conhece nada de saúde. E dá de se entender ainda por cima, é o que dá mais raiva dessas pessoas, cara. De acordo com o CDC, a taxa de vacinação contra o sarampo está em declínio desde o início da pandemia da Covid. Adivinha por quem? Por causa dos boçais dos fake news que são antivacinas, tá? Os famosos negacionistas. A varíola, né, monkeypox, ela chamou a atenção na mídia em 2022, mas ela, por mais que ela seja conhecida como do macaco, né, não é do macaco que a gente pega. Na verdade, ela vem de promiscuidade, vamos falar assim. Que, na verdade, é a falta de proteção sexual. A gente tem que colocar isso. Que afetou pessoas no mundo todo, foi relacionada à homossexualidade, tanto teve casos também de heterossexual também. Então, na verdade, é a falta de proteção sexual e promiscuidade. Na verdade, são os relacionamentos sexuais, né, completamente, vamos falar assim, extravasados, vou falar desse jeito que fica mais fácil. Bronquiolite infantil, na verdade, o caso tem aumentado muito, até pelo fato de os climas estão mudando muito rapidamente, está quente, depois está frio, depois está quente. Ela afeta bebês e crianças, né? Na verdade, já está correlacionada também a infecções de vias aéreas, mas, graças a Deus, a gente tem como tratar, né, doenças com bronquiolite com muita facilidade hoje nos pronto atendimentos. Elas podem acontecer por causa de vírus ou bactérias e elas acometem o sistema respiratório inferior, que brônquios, né, no pulmão. Por incrível que pareça, sabe quem voltou também? Cólera. A Organização Mundial de Saúde ainda especificou que, abre aspas, uma ação urgente é necessária para aumentar a produção global de vacinas. A cólera é uma doença que pode causar diarreias graves e desidratações assim, completamente difíceis de tratar. E ela é provocada por tratamento inadequado da água e água contaminada. E alimentos também que são preparados por água contaminada. Esse tipo de alimento que pode ser manipulado também por pessoas que estão contaminadas, que vão contaminar outras pessoas. Então, é extremamente importante. Depois da pandemia, a gente teve aí, né, a nossa higienização pessoal com álcool em gel e álcool normal, a gente passou a ser basicamente uma coisa corriqueira na vida das pessoas. O cólera voltar uma hora dessa é até sacanagem. Portanto, a ONU está aí, né, batendo em cima para que mais vacinas contra o cólera possam ser produzidas e, é lógico, alertando sobre a higiene pessoal. Amigos e amigas, esse é um vídeo sobre alerta mais para que as pessoas, não é um alerta mundial, assim, não vem ficar preocupados aqui, mas para aumentar a conscientização das pessoas sobre aqui. A gente vê que é mais higienização mesmo, né, e hábitos de vida sempre saudáveis. E é lógico que a gente precisa ficar discutindo eficácia de vacina aqui. Não é, meus amigos e minhas amigas? Um beijo a todos vocês. O Pai do Céu continua iluminando a mente de cada um de nós. Deus continua nos abençoando.